Mestre faz aos nossos corações, quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Descendo sobre nós, vibrando em nossa mente, muita luz, mundo assim em prece. A minha alma cresce aos olhos de Jesus, quanta luz veio em oração, a voz do Mestre fala aos nossos corações, quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz vem em oração, a voz do Mestre fala aos nossos corações, quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente, muita luz, mundo assim em prece. A minha alma cresce aos olhos de Jesus, quanta luz veio em oração, a voz do Mestre fala aos nossos corações, quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta
manda luz descendo sobre nós. Manda luz, manda luz. Boa noite para todos. Que a paz de Jesus nos envolva nesse momento, como todas as vezes esse envolvimento espiritual é presente às segundas-feiras, para não deixar de nos referendar a esse dia, e só fazendo um esclarecimento. A nossa fundação da casa se deu no dia 29 de maio. Por que antecipou, Marlene? Porque na grade dos nossos trabalhos, às segundas-feiras, que é a reunião do público, né? Então, a homenagem já começou desde a semana passada, segunda-feira. Então, a gente encerra esse ciclo, agradecendo a presença de vocês, da espiritualidade amiga que nos envolve, e desse dia que para nós, no nosso coração, é de profunda alegria. É igual a nós quando fazemos aniversário, né? Apesar de que tem alguns que não se afeiçoam. Mas eu vou dizer de mim, eu fico muito feliz quando eu cumpro um ciclo e faço esse ciclo completo de 12 meses. E eu creio que para uma casa como essa, que abriga tantos peregrinos encarnados e desencarnados, a festividade é no coração de cada um, dos participantes, dos trabalhadores, dos incentivadores, daqueles que estão de longe e que manda pelo zap, né? Parabéns para a PBM. São fluxos de vibrações mentais que a gente sente e que chega até nós, de encarnado para encarnado. Vocês imaginam? No mundo espiritual, aqueles que já nos precederam, e eu digo a vocês, estão aqui. Não estão vestidos de corpo físico, mas estão aqui, com a graça de Deus, a abençoar esse farol. Porque cada templo onde as religiões se encontram e congregam espíritos encarnados e desencarnados, aí está Jesus. Aí está a força do trabalho, do bem, a renovação. Então é com essa gratidão e com esse apreço por todos que participam, que estão aqui como visitantes, que estão aqui porque vieram sorver junto conosco essa plenitude que a espiritualidade nos encaminha dia após dia. Mas hoje é o ápice do dia, né? É a comemoração, é a congratulação. Sejam todos bem-vindos. Então, por essa e outra, nós vamos passar agora a palavra para a nossa irmã Edna, para ler a página de preparo, é essa que vocês receberam, tá bom? Boa noite a todos. Do livro Jesus e Nós, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Bezerra de Menezes. Vivemos o grande momento do desafio, quando a terra, ululando sob o açoite de 1000 paixões, estorcega na agonia e estertora em lágrimas. No momento, quando a dor, aselvajada, distende seus tentáculos, se estrídula, despedaça os corações. Jesus, em nome do amor, retorna para erguer a criatura esfacelada, reconstruí-la e conduzi-la de volta a Deus. Quando, aparentemente, todos estiverem sitiados do norte ao sul, do leste ao oeste pelo desespero, em vez do salto no abismo, o socorro virá do alto. A proteção divina, que nunca falha, chegará para alçar o ser fragilizado às comeeiras do bem. Tende, pois, bom ânimo, vós que sofreis. A dor
é um sinete bendito que marca os eleitos do Senhor. Enxugai o pranto, evocando os seres amados que abandonaram a indumentária carnal. Fazei silêncio interior e escutai-os. Eles vivem e estão convosco pelos vínculos do amor e pela comunhão psíquica. Vós, que experimentais carências afetivas, sociais, econômicas e de saúde, confiai. São bem-aventurados todos aqueles que ressarcem, porquanto eles participarão da glória de Deus. Não vos escuseis a servir, porque vos encontrais sobre os açoites da provocação. Servir quando tudo está bem é filantropia e também humanitarismo. O serviço da caridade é o que o leva o suor, em nome do amor, e o que se caracteriza pelo sacrifício. Não vos preocupeis com aqueles que preparam armadilhas. Segui em frente, porque somente lobos caem nas armadilhas de lobos. Fostes convocados para o banquete nupcial, e a vossa indumentária de noivado são as condecorações invisíveis que o sofrimento esculpe na alma. Não vos iludais com o sorriso da fantasia, mas reflexionai com a serenidade dos desafios. Jesus espera-nos, e enquanto implorarmos seu socorro, ele nos pede que o levemos aos desassados, aos sofridos, aos angustiados. Entronizai-o em vossa mente e fazei-o dominar a província emocional do coração, para que ele respire em vossos sentimentos, module vossas vozes, atue em vossas mãos e se movimente pelos vossos pés caridosos. Tende coragem, porque, por mais larga seja a experiência fisiológica, chega o momento em que o anjo silencioso da libertação acerca-se e, desalentando o ser do corpo físico, ala-o às paisagens imarcessíveis da imortalidade triunfante. Filhos da alma, não vos agasteis com as questiúnculas insignificantes do dia a dia. Não vos perturbeis com as manifestações de somenos importância. Elegei o reino dos céus e sua justiça, e tudo vos será acrescentado. Rogando ao Senhor de bênçãos que nos abençoe, nós, os espíritos espíritas que aqui mourejamos, abraçamo-vos carinhosa e paternalmente, como de sempre, assim seja. Agora, vamos nos preparar para a prece, vamos chamar o nosso irmão Antônio Sampaio para fazer a nossa prece, tá bom? Elevemos aqui o nosso pensamento ao Criador, a Jesus, a nossa Mãe Maria, aos amigos espirituais desta casa, o qual o Dr. Bezerra de Menezes é o mentor, é aquele que cuida de tudo que aqui se realiza. Agradecendo a todos, Senhor, a oportunidade de aqui nos encontrarmos, de termos, Senhor, mais uma casa aonde o Teu Evangelho, Senhor, é trazido a cada um de nós, para que cada um de nós, com as orientações trazidas nele, possamos caminhar de forma mais segura, Senhor, confiantes, esperançosos, na certeza de um futuro melhor, onde todos nós possamos, conscientizados, trabalhar em prol de toda a humanidade, Senhor, encarnada e daqueles que se encontram no mundo espiritual, para que aqui possamos sorver, Senhor, de toda a plenitude trazida por Ti e por todos esses amigos espirituais, trabalhadores da Tua seara. Pedimos aqui, Senhor, que todos nós
possamos acompanhar o estudo do nosso companheiro que aqui se encontra. E ele trazer, Senhor, para nós o acalanto, a esperança, tudo aquilo, Senhor, que o Teu Evangelho traz para cada um de nós. E assim pedimos a Tua permissão, Senhor, para dar por iniciado o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Muito obrigada, Antônio. Agora nós passamos aqui a palavra ao nosso irmão Júlio. Tá? Nosso irmão Júlio é da nossa casa, estuda conosco, está presente. A sua companheira é uma das evangelizadoras da casa. E nós vamos ouvi-lo, porque o Júlio já está na seara de Jesus, né, Júlio? Há bastante tempo. É muito, não, porque ele é novinho, mas desde criancinha, né? Vamos lá. Com a palavra o nosso irmão. Boa noite a todas, boa noite a todos. O microfone e eu temos uma relação de amor e desamor. Creio que sim. É com muita alegria que nós estamos aqui nesse momento. Agora eu achei a posição do microfone. É com muita alegria que a gente está nesse momento aqui. A convite da casa, uma casa que nos acolheu, uma casa que nos acolhe, uma casa que serve de farol, como foi falado no início, para muitos de nós e para muitos que não puderam estar aqui ou que ainda não estão. É um momento de celebração, um momento de festividade, um momento de encontro fraterno, de trabalhadores, de assistidos, da espiritualidade que nos acompanha, que nos auxilia. E o tema do nosso estudo de hoje gira em torno do Cristo Consolador. Curiosamente, quando começamos a estudar, ter o contato com o tema, nos veio logo à cabeça capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, de mesmo título, o Cristo Consolador. E, inicialmente, nós vamos passando um pouquinho a cada ponto desse do Evangelho, sem uma leitura demasiada, nada muito aprofundado, mas para servir de roteiro para as nossas reflexões. E, logo de início, nós já temos o jugo leve, que é quando Jesus nos diz: vinde a mim, todos os que andai em sofrimento e vos achai carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus, capítulo 9, itens 28 a 30. O jugo leve. Nós já começamos da seguinte situação. Se o Cristo veio consolar, que tipo de jugo eu estou carregando? Que tipo de fardo eu estou suportando? Como eu estou caminhando? O que está acontecendo? Será que eu tenho tantas respostas ao mesmo tempo? Provavelmente não. Mas quando a gente começa a colocar no prumo, no rumo, uma vivência minimamente pautada no que nós conhecemos do Cristo, nós começamos a ver que estávamos carregando peso à toa. Estávamos colocando como se fosse uma lupa, dando um zoom nas nossas dificuldades e esquecendo que o jugo é suave e o fardo é leve. Por quê? Porque somente é seguir o que nós tivemos em contato com Cristo. Como se fosse fácil. Nós estamos no ano 2025 da chamada era cristã, pós-nascimento do Cristo, e ainda temos algumas situações em relação à nossa caminhada, que nós vamos vendo com calma, que tudo se adequa. A principal parte desse momento aqui é 22 anos de casa, e a casa nos auxilia de forma imensurável a suavizar esse fardo. Nós temos aqui estudos, nós temos aqui momentos de reflexão, de cura, seja física, espiritual, momentos de paz,
que fatalmente, fora desses portões, sejam bem complexos da gente obter. E dentro desse contexto todo, nós ainda estamos iniciando a ideia da simplicidade de ser cristão. Mas é uma simplicidade que é complexa. Filosoficamente falando, digamos assim, é muito dentro do que eu não consigo ver ainda. Então, o principal ponto do jugo leve não é eu sofrer mais ou menos. O principal ponto do jugo leve é eu ver em Jesus um irmão. É eu ver em Jesus alguém que vai estar ao meu lado, auxiliando, dando a mão, facilitando um pouco, não tirando o que eu tenha que resolver, mas provavelmente dando um caminho bem mais tranquilo, apesar de não ser o mais cômodo. Como podemos dizer isso? Muitos querem, por exemplo, quando a gente já trabalhou com evangelização, era muito comum esse tipo de comentário. Muitos querem paciência, achando que paciência vai vir no pacote dourado, com fitas, e assim, de Jesus para Júlio. Você abriu e nesse momento você arrecadou tantos por cento de paciência. Não. Quanto mais a gente pede paciência, mais situações para desenvolver a paciência nós vamos encontrar. Quanto mais eu peço simplicidade, mais situações que vão testar o meu gosto simples ou apurado. E dentro dessa situação, nós vamos vendo que dentro desse jugo, a única coisa que pesa é o amor e a caridade. Ah, mas Júlio, o amor e a caridade não pesam. Ótimo que nós pensamos assim. Mas às vezes se doar, não aqui na casa espírita. Nossa, assim que a gente vê que o tempo passa, né, Marlene? Ali. Então, assim, o jugo, o amor e a caridade se torna às vezes pesado porque muitas das vezes nós colocamos em concorrência com o dia a dia. E em muitos momentos se pergunta, vou ao centro ou descanso? Ajudo no trabalho da sopa ou eu vou trabalhar de uma outra forma para arrecadar valores para pagar as minhas contas? A gente não coloca como algo natural, nós colocamos como se fossem gavetas em uma cômoda. Nesse momento, eu sou o Júlio que tem que ganhar dinheiro. Nesse momento, eu sou o Júlio que está aqui na BBM. Naquele outro momento, eu sou o Júlio que vai estudar. Não, nós somos cristãos o tempo todo. E essa leveza, ela tem que ser ao ponto que nós não percebamos que estamos carregando esse jugo. E seguindo dentro do próprio Evangelho, é sabido, nós, no mundo de provas e expiações, sequencialmente o mundo de regeneração, existe muito uma confusão, digamos assim, um entendimento confuso, que até durante uma fala do Haroldo Dutra Dias, ele cita, muitos de nós ainda nos cobramos demais porque achamos que no mundo de regeneração eu não preciso sofrer tanto. Não é para ter tanto sofrimento. E aí ele usa uma figura que cabe até pelo trabalho desenvolvido, que no mundo de regeneração nós estamos regenerando. Então eu não estou a plenos pulmões. Eu estou vindo de uma situação e eu estou me recuperando. Então ainda existem alguns atavismos, algumas dificuldades, mas que eu já não estou à mercê da força da natureza, como estaria no Provas e Expiações. E aí, seguindo no Evangelho, tem a mensagem no item 3, de título Consolador Prometido. E aí cai para o nosso lado. Porque por enquanto nós falamos do Cristo. E nós falamos do Cristo, a Igreja Católica fala do Cristo, as igrejas protestantes falam do Cristo, outras inúmeras religiosidades falam do Cristo.
Só que nesse momento aqui, seguindo o estudo do Evangelho, o Consolador prometido, a gente já consegue, digamos assim, modelar um pouquinho mais o barro para a nossa obra. Porque dentro dessa mensagem do Consolador prometido, fica-se bem explicado que o Espiritismo ele vem ser o Consolador prometido, ele vem trazer essas respostas novamente. Não quer dizer que o Espiritismo chegou e trouxe assim, olha, isso aqui é uma verdade inédita, olha, isso aqui é uma fala que vocês nunca viram em lugar nenhum. Não, o Espiritismo ele vai trazer de forma natural a consolação, de forma natural a reflexão em torno da imagem dos exemplos do Cristo. De que forma? O Espiritismo ele começa, ou ele recomeça a trabalhar a ideia de que a vida é uma só. E aí quando nós começamos a entender a questão do jugo leve, trabalhando junto com a ideia de que a vida não cessa, você não acaba com a sua vida quando você acaba com a vida do seu corpo físico, você começa a trabalhar uma ideia de continuidade. E aí a gente começa a entender de forma mais suave o fardo que a gente está levando. Porque nós estamos levando coisas, bagagens, que nós já trazemos. A situação agora é de que forma eu levo. O que eu preciso continuar trazendo? O que eu posso transformar numa outra forma de se utilizar, uma ferramenta, uma roupagem? Nós começamos a ver que a vida continua. Nós começamos a perceber que não é uma doença que define o meu fim. Não é uma situação adversa que define o fim de uma existência. Então nós começamos a ver que quando Jesus promete outro Consolador e chega o Espiritismo até nós, não quer dizer que estava tudo errado. Não quer dizer que devemos deixar tudo para trás. Mas nesse momento aqui, nós começamos a ressignificar o que o Cristo trouxe de ensinamento. Situações que, por exemplo, nós pensávamos injustiças, porque se nós pararmos para pensar em muitas situações de guerra, de disputa territorial, disputa financeira, mesmo que não seja de forma física ou forma bélica, seja uma forma monetarizada, enfim, nós não conseguiríamos ver finalidade numa evolução. Se o outro ainda passa fome e eu não passo, que Deus é esse? E aí quando você começa a perceber que existe uma vida que prossegue além da dificuldade, aí você começa a perceber a justiça. Começa a perceber a misericórdia de ter outra chance. Que dentro do Consolador prometido, a grande questão que nos vem aqui é uma nova chance. Quando eu vou ao médico e tomo uma medicação que me dá uma sobrevida diante de uma doença, eu tenho uma nova chance. Quando eu saio de um vínculo empregatício e vou para outro com uma melhoria perceptível, é uma nova chance. Um novo relacionamento diante de um relacionamento conturbado, uma nova chance. Agora, o que eu faço dessa nova chance é o que eu fiz de filtragem do jugo leve para essa transição agora do Consolador prometido, que já chegou. Uma outra confusão que nós às vezes temos é que no Espiritismo muitos de nós falamos assim: estão chegados os tempos. Para quem já conviveu comigo em alguns estudos, algumas reuniões de mocidade, os tempos já chegaram no final do século XIX.
Nós ainda esperamos esse tempo chegar e o tempo já chegou. O tempo, digamos assim, que nós estamos controlando agora para celebrar, são 22 anos. Mas aqui na assistência, fora a parte espiritual, já chegou faz tempo. Não são 22 anos. São famílias que tiveram novas chances. São pessoas que tiveram novas chances. Então, o Cristo Consolador, ele não está só no capítulo 6. O Cristo Consolador, ele não está só na palestra da BBM. O Cristo Consolador, ele está conosco. Ele está desde aquela criação que eu tive em determinada igreja. Ele está desde aquela propaganda que eu ouvi numa rádio na minha infância, da Santa Missa que se passava 6 horas, não sei, acho que ainda passa, na TV. O Cristo também está em cada um de nós. Para quando, por exemplo, nossa, você passou por isso. O que me ajudou muito foi a doutrina espírita. Eu não vou fazer a propaganda da doutrina espírita com uma palestra. Eu vou propagar o Consolador Prometido com o meu exemplo. Então, longe ainda do exemplo de Jesus, mas trazendo ele. Seja trazendo o quilo para a campanha do quilo, doando um agasalho, falando, estudando, evangelizando, da forma que for. E às vezes, na rua, ao subir num ônibus, ao entrar num carro de aplicativo, ao entrar numa sala de aula, nós somos cristãos o tempo todo. E dentro disso tudo, uma coisa importantíssima que nós não podemos esquecer é que o Cristo Consolador, para eles, digamos assim, dentro de nós não podemos somente ler o Evangelho aqui e daqui a 1 ano eu ler o Evangelho de novo. Ou eu pegar uma palestra e ver agora de manhã e à noite, quando eu puder ver de novo, eu vejo outra coisa. Quando nós vamos dando sequência, nas instruções dos Espíritos, o Espírito da Verdade em Paris, 1860, traz uma frase, traz uma ideia, traz uma bandeira que todos já ouvimos, mas de vez em quando nós meio que deixamos ela dobrada, pelo menos até a metade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Amai-vos. Por estarmos aqui nesse momento, nós nos amamos. Sejamos como frequentadores da BBM, sejamos como filhos de Deus, sejamos como irmãos em Cristo, nós nos amamos. Instrução. Júlio, então eu tenho que ler. Instruir. Uma leitura edificante, culto do Evangelho no lar, uma palestra, o estudo, as casas espíritas desenvolvem estudos. Enfim, é o tempo todo nutrindo, como na própria instrução dos Espíritos, nutrindo a semente que o jardineiro das nossas almas foi semeando. Quando nós voltamos, e agora com o advento do Consolador Prometido, nós estamos com uma segunda chance, terceira chance, 10ª chance. Júlio, quantas vezes? Quantas forem necessárias. Talvez não no local onde você deseja. Mas aí é uma outra situação que não cabe aqui no momento. Por que nós estamos falando isso? Porque quando a gente vê dentro da doutrina, muita gente, quando a gente fala do estudo, devemos ler tudo. Mas a nossa base é Kardec. A nossa base são os ensinamentos de Jesus. A nossa base, principalmente como espíritos brasileiros, são obras de Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Ivone do Amaral Pereira,
e de outros tantos médiuns que são de trabalho inquestionável e de moral ilibada. Ou seja, o estudo ele se faz necessário para que nós possamos auxiliar o próximo que ainda não estuda, o próximo que ainda não compreende, o próximo que ainda não vê em você alguém em melhoria. Porque se em muitos pontos o espírita ele é visto, seja na ironia ou não, como o santo, como o melhor, o perfeitinho, ele é visto como um ponto de luz fora desse farol. Então a gente acaba levando o que nós temos daqui. Então esse estudo é justamente para o Júlio não chegar e falar assim, olha, eu acho, na minha opinião, isso lá na congregação Palestra de Maceió ficou marcado. Eu não acho. Kardec disse, Emmanuel disse, o Júlio ele pode ter a opinião dele, não aqui, não diante da dificuldade do outro, porque senão aquele jugo leve, o Júlio continua apontando com o dedo mais pesado. Eu não posso mensurar, medir o tamanho da dor de um amigo com a de alguém desconhecido, dizendo que não, ele sofre melhor ou ele sofre menos. Não. O Consolador Prometido não disse isso. O Cristo Consolador, ele não diz que o Cristo Consolador é só de quem sofre mais. Então, esse ponto do não julgar, talvez hoje a nossa maior dificuldade como cristãos seja essa. Porque, por exemplo, quando nós vamos vendo dentro da produção bibliográfica, no livro de mesmo nome, Emmanuel, ele nos traz uma evolução da fé. Ele vai comentando que o homem começa a deturpar a noção de fé ao seu próprio bel prazer, seus interesses, sejam materiais ou não, até que ele usa até uma frase que é quando a ciência ofusca a sacristia. Ou seja, a ciência começa a comprovar aquilo que os interesses abafavam. E aqui não estamos questionando a Igreja Católica. Ele usa essa fala porque é um passar de tempo. 16 para o 17, para o 18, e ele coloca dessa forma. Avançando um pouco mais, já em outra obra, ele nos fala, no próprio livro da Esperança, na mensagem Cristãos sem Cristo. Isso quando a gente pega a linhagem histórica, nós já fomos muitas vezes cristãos sem Cristo. Por exemplo, quando nós éramos conquistadores que pediam por lucros no saque das nossas vitórias militares. Quando nós queríamos mais territórios para dominar e mais escravizados para trabalhar neles. Tudo orando ao Cristo, orando a Deus que conseguisse isso. Ou seja, dentro de uma evolução histórica, nós já fomos cristãos, mas em boa parte dela, sem Cristo. Nós fazíamos da bandeira do Cristo a desculpa para invadir territórios, requisar alguns, para dominar outros, para apagar outras situações. E assim, ele vai trabalhando essa imagem, essa ideia de cristãos sem Cristo, que até hoje às vezes nós somos. Porque em alguns momentos nós nos deparamos com uma dificuldade, geralmente uma dificuldade quando tem alguém para ser responsabilizado, e aí o nosso jugo não vai ser leve. O nosso jugo geralmente é assim: tem que sofrer o tanto que fez sofrer,
tem que passar por isso e aquilo outro. Nós já somos juízes dando sentenças. E aí, nesse momento, vem aquela imagem que nós utilizamos no início do estudo. Aquela cômoda cheia de gavetas. Ser cristão, ser espírita, não é uma gaveta. Faz parte do todo. Eu não posso ser espírita somente falando para vocês e ali do outro lado desejando que o outro pague da forma que eu acho correto. Eu continuo sendo cristão sem Cristo. Quando nós vemos, até em outros pontos da fé, nós nos achamos acima, digamos assim, do bem e do mal, ao ponto de dizer que o meu vizinho está errado por visitar tal instituição religiosa. O meu familiar está equivocado porque não segue da mesma religiosidade que eu. Estou novamente sendo cristão sem Cristo. Até porque, para nós analisarmos bem isso, temos que lembrar da passagem de Jesus com a mulher samaritana. A mensagem inicial dessa passagem passa batido por muitos porque é uma questão geopolítica. Jesus com a mulher samaritana, esse diálogo pelas leis da época não poderia acontecer. Porque Jesus vinha de um reino e a samaritana vinha do outro. O bom samaritano, ele utiliza esse exemplo justamente por isso. Não se esperava nada de bom de um samaritano. E ele, em meio ao seu povo, usa um exemplo positivo de um homem samaritano. Dialoga com uma mulher samaritana. Então, nesse momento, é essa situação do Cristo Consolador. O Cristo, ele é consolador até o momento que eu utilizo ele para consolar. Porque eu também posso utilizá-lo, não ele, mas alterar o sentido de palavras atribuídas a ele, para segregar. E aí nós vamos já encaminhar para o final com uma reflexão em cima do item 5, do capítulo 5 do livro Fonte Viva. O título do capítulo é Consegues ir? E aí a frase que é retirada de Mateus, capítulo 11, item 28, não é uma frase conclusiva. É a expressão vinde a mim. E aí Emmanuel começa, nós não vamos acompanhar toda a leitura, mas o principal da reflexão de Emmanuel é a última expressão do texto. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Quando tive contato com essa frase, é uma frase que ela fala dentro de você o tempo todo. O vinde a mim é muito bonito, mas será que eu já consigo ir? E aí nós vamos analisando, até para voltar para o início do Evangelho, o texto inicial de hoje, ele começou com vinde a mim. Vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achai carregados, e eu vos aliviarei. E fora os outros, vinde a mim. Será que nesse momento não cabe a reflexão de sermos cristãos com ou sem o Cristo? Que tipo de cristão eu estou sendo? Será que eu carrego o Cristo em boa parte das minhas ações? Ou eu ainda carrego no exterior? Será que eu ainda lembro de, antes de responder de forma grosseira alguma situação na rua, será que eu lembro que eu poderia falar de outra forma? E aí, dentro de toda essa situação, o Cristo Consolador, para finalizarmos de forma mais leve, nós podemos vê-lo numa expressão. Tem no Evangelho de João.
das ovelhas que o Pai confiou, nenhuma se perderá. Independente de eu ainda ser um cristão sem Cristo, ou de já conseguir trazê-lo em algum momento da minha caminhada, nenhuma ovelha se perderá. Não falou no texto se vai ser hoje, amanhã, mas nenhuma se perderá. Isso é consolação. Não está se julgando o pastor, não está se julgando a ovelha, não está se julgando o rebanho. Nenhuma se perderá. Que nós possamos ter um momento final de noite de abraços fraternos, reflexões amorosas, abraços espirituais, pois são muitos que nós percebemos, e que nós possamos levar um pouco, mesmo que seja em vibração, desse momento para a nossa casa, para os nossos lares, para os lares de quem a gente vier a recordar, e trazendo sempre essa frase, essa ideia no coração. Que, por pior que pareça, por mais que pareça não ter jeito, não ter mais um caminho de retorno, nenhum de nós vai se perder. Somos as ovelhas e nenhum de nós vamos nos perder. Podemos não nos encontrar com o rebanho, com o pastor, da mesma forma, no mesmo momento, mas nenhum de nós vamos nos perder dele. Muito obrigado a todos. Assim seja. Então, agradecemos, Júlio, a sua fala, que nos remete nesse momento reflexão sobre o Consolador. Aquele que consola, né? Aquele que, quando a gente está querendo só um colo, só um ouvido para nos ouvir, uma condição amável, uma condição de nos olhar como irmãos. E, acima de tudo, como espíritas que somos, olhar como espírito imortal. Precisamos entender essa temática da vida e essa percepção com o outro. Somos todos espíritos imortais. Ele em desalinho ou conforme é um prazer vê-lo florir nos seus atos, na sua conduta, mas olhá-los como ser imortais. Porque a nossa vida é impermanente. Tudo vai passar. Então, nós vamos aqui colocar, nesse momento, uma homenagem que vai ser às nossas crianças. O Departamento da Infância e da Juventude. Tá bom? Não entendi. Assim, vamos agora alterar um pouquinho o que nós falamos agora, vamos antecipar um outro momento, para que esse momento que eu estou propondo, ele está em ajuste. Sim, acontece, está em ajuste. Então, perante isso, nós tivemos hoje uma reunião de treinamento mediúnico e nela nós treinamos a psicografia. Saíram psicografias lindas. Por quê? Porque os amigos benfeitores, os irmãos que vieram falar através da escrita, vieram nos homenagear, trazer o lenitivo, a fala cordata, amorosa, amável, nos parabenizando e também somando essa presença ímpar deles em nosso caminhar. Então, vamos pedir à nossa irmã Edna que, por favor, alcemos mão aí da escrita e vamos ler aí para os nossos irmãos. Pai de infinita bondade, ó glória, ó luz, ó bênçãos para todos aqueles que buscam o melhor para si. Aqui nesta casa de amor, eu me encontrei. Aqui eu tenho amigos que querem o meu bem. Já não sofro tanto quanto a agradecer a cada um de vocês. Que Deus
na sua infinidade, possa dar a cada um o tanto necessário para que sejam balsamizados. Deus sempre, Kardec sempre, Bezerra sempre, um ceareiro. Assim seja. Boa noite. Queridos companheiros da Casa de Bezerra de Menezes, é com muita alegria que estou aqui hoje para dizer-lhes que estamos aqui a fortalecer os trabalhos desta Casa de Amor e de Paz. Caminhemos unidos, caminhemos com um propósito renovado. Sigamos, meus irmãos. A luz se faz presente em todos os trabalhos dessa Casa de Amor. Rogamos constantemente pela Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes para que estejam aprumados com os ensinamentos do Mestre Jesus. Semeiem esses ensinamentos. Muitos precisam desse aconchego. Luz e bênçãos em vossos corações. Do amigo caravaneiro da equipe de Bezerra de Menezes. A segunda mensagem. Meus queridos amigos da BBM, hoje estou aqui para agradecer a cada um de vocês por todo o amparo que tive aqui quando encarnada. Foram anos de muito trabalho e dedicação aos ensinamentos da doutrina, e sei que muito poderia ter melhorado. Mas saibam do fundo do meu coração que sempre amei a tarefa e coloquei-me a servir com todas as minhas boas vibrações. Aqui estudo bastante e me preparo para uma nova etapa. Já não sinto as dores físicas e continuo em constante tratamento. Minha eterna gratidão a todos vocês, meus irmãos. Gratidão, Marlene, e obrigado por todo o cuidado, preces e orações. Preciso seguir, já me chamam, mas com muito carinho me despeço. Da amiga de sempre, Yara. Que a paz do meigo nazareno envolva seus corações. Que a humildade, o amor, a fraternidade esteja sempre com todos. Abençoada casa. Abençoadas tarefas. Envolvam-se com alegria em cada trabalho, firmando o pensamento, a vontade e o desejo de crescer cada vez mais, espiritualmente e moralmente. Bênçãos a todos. Hoje é dia de festa. Saudamos nosso patrono com amor, respeito e carinho. Que bênçãos do céu desça sobre todos durante todo esse mês. Que aos poucos está, todo esse mês, que aos poucos está findando, mas que essas bênçãos se tornem duradouras para todos. Paz. Que é do irmãozinho que veio agradecer, que ele foi tratado várias vezes que esteve aqui. Quero agradecer a esta casa por tudo que tem me ofertado. Todas as vezes que aqui estive, fui atendido com amor e respeito. Hoje venho agradecer e desejar a todos muitas bênçãos, paz, alegrias e que sempre estejam voltados para a caridade. Gratidão. Hoje me encontro melhor, graças à bondade de Deus e desta bendita casa. Muita gratidão. Louvado seja. Contemplem a verdadeira obra que é realizada nesta casa. Obra que edifica vossas almas e ampara todos que aqui chegam. Obra realizada pelo amor de tantos companheiros que auxiliam para que os trabalhos continuem e sejam realizados dentro dos princípios crísticos. Ao celebrarem o aniversário da casa, celebrem o amor, que é o verdadeiro pilar desta obra. Um companheiro.
aos irmãos que aqui se encontram em comemoração pelo aniversário da casa. Na escala evolutiva dessa vida, galgando degrau por degrau, não se esqueçam de segurar a mão do seu irmão, segurando nas mãos do Mestre Jesus, que é o nosso modelo e guia. Oremos sempre paz e luz para todos, um irmão. Quanta luz, neste momento, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz. Ó Mestre Jesus, nos dê discernimento e coragem para seguir labutas. Que sua luz ilumine cada mente, cada coração amargurado. Ó Pai, nos ensina a caminhar diante de tantas provas, que possamos seguir de cabeça erguida, sabendo que são fases e vão passar. Que elas nos ensinem a evoluir, paz e luz para todos. Passando para dar um abraço a todos, pois a casa está em festa. Comemoremos, felizes, pois chegamos até aqui, através de muito amor e perseverança. Assinado Quanta Luz. Fala o nome? Irmã Celeste. Mais uma mensagem. Queridos irmãos, obrigado pela oportunidade de absorver valiosa energia através de palavras tão sábias. Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos desta maravilhosa casa do caminho. O aprendizado ilumina nossos caminhos. Irmão Sérgio. Agora é o que a gente pediu para vocês aguardarem, agora já está posto, tá? Já vai entrar aí no momento. Não sei como é que é. Já? Pode? Boa noite a todos. Vai ser lido um texto que foi elaborado para toda a equipe da evangelização, tanto as crianças, os jovens e os evangelizadores. A BBM, 22 anos. No dia 29 de maio, a Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, a BBM, completa 22 anos. Essa casa de amor, com o passar do tempo, começou a crescer, proporcionando sempre o afeto, a esperança e acolhimento a todos que nela entraram. De portas abertas, a BBM oferece cuidado, conhecimento, amparo, alegria e uma maior conexão com Deus. Ao entrarmos por aqueles portões, podemos sentir a vibração de amor. Em cada cantinho, no salão, na enfermaria, nas salas de estudo, na cantina, na cozinha, no brechó, cada trabalhador deposita o seu melhor. E os tarefeiros de Dr. Bezerra de Menezes dedicam seus dias com felicidade em suas tarefas. Nosso patrono, Dr. Bezerra de Menezes, vovô Bezerra, está sempre a cuidar de nós e é com muita gratidão que nós da evangelização da BBM agradecemos pelo cuidado e amor conosco. Santa Casa, casa de amor, casa de luz, casa de caridade e de afeto. Aqui somos felizes e aprendemos com os ensinamentos de Jesus, com base na doutrina espírita. A prática da caridade e assim semeamos e produzimos bons frutos. Obrigada a BBM por todo o amparo. Filhos da alma, vigiemos e oremos. Jesus confia em nós e espera muito da nossa conduta. Bezerra de Menezes. Agora será passado um vídeo. Fica sempre
pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria. Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Nós vamos ter o passe coletivo, tá? Eu gostaria que fosse depois que a gente também desse um pequeno brinde para eles. Vamos fazer o circuito aqui, tá? Vamos lá. Agora a gente vai pedir que bote o som para que vocês levem junto da acústica, da alma, do coração, dessa gratidão que a gente está imensamente aqui envolvidos espiritualmente. O passe não vai ser unitário para cada um. Vai ser um passe coletivo, onde os médios já se preparando vão ficar ao derredor de todos vocês que estão aí sentados. Aí a gente já vai pedindo a que todos se coloquem, os médios, tá? Se distribuam para que a gente possa, através dessa melodia que é muito presente nessa ação do passe, né? Então, podemos apagar a luz, por favor? Então, nesse momento, a gente se envolve com essa vibração. Vibração essa que nos traz o acalanto, que nos permite a fazer bom uso do nosso pensamento para irradiar não somente a nós, Senhor Jesus, mas a todos aqueles que o nosso coração assim palpita entre os momentos da vida, dos desafios, que os caravaneiros dessa equipe do passe, derramando os remédios curativos, derramando a benécia espiritual para que os envolva, para que os entrelace de fluidos regeneradores, pacificadores, onde o bálsamo do nosso Senhor Jesus Cristo, na sua constância amorosa, derrama sobre a face da terra. E nesse momento, estamos aqui, Senhor, para te dizer, com gratidão a essa hora, a esses tempos vividos, a esse trabalho, que hora e outra, Senhor, somos convocados a tomar a leira da
tarefa que nos comprometemos. Antes mesmo de vestirmos a indumentária física. Ó Senhor, tende misericórdia de todos nós da face da terra. Dai-nos a ventura de ter corações afáveis para cerrar fileira com todos nós deste lado de cá, a fortalecer a cada um, porque bem sabemos das lutas, dos desafios, das condições que perpassam o coração de cada um. Por isso mesmo, esclarecei-vos, ande de mãos dadas com o esclarecimento que a doutrina espírita transmite a cada um que assim elege, em vossas mentes, em vossos corações, as janelas abertas de par em par, para aprender, para experienciar, porque eternos aprendizes todos nós somos. Nós do lado de cá continuamos aprendendo, continuando e continuando, sempre, sem perder a fibra, o altar divino dentro de cada um. E nós outros, dando suporte, onde as penúrias do amor de Jesus acalentam as almas sofredoras com fluidos medicamentosos, com fluidos asfixiantes da mente, do coração, dos desafios. Irmãos, irmãs, creiam, é com imensa satisfação e carinho que todos nós, os espíritos espíritas que aqui estão, a dar as mãos para prosseguirem, sem titubear. Provas, expiações, é da fase física que estão vivenciando. Os desafios são grandes, mas a misericórdia divina é muito maior. Acalente os vossos corações na fé raciocinada. Creiam, somos todos irmanados num só coração, o coração do Cristo Jesus, o coração da nossa Mãe, Maria Santíssima, Maria de todos nós, Maria, Mãe dos degradados, dos órfãos, dos desassisados, dos comprometidos com a odienta vibração que enxameia a terra de dores. Maria, Mãe de todos, abençoa-nos, Senhora, abençoa-nos, para que possamos todos, ao sair daqui, levar um tantinho do perfume da rosa mística, do amor que nunca se esvai, o amor que é potente, que os anseios de cada um sejam o compromisso com a fé, o compromisso com a vida, que é efêmera,
mas necessária. Vivê-la na experiência que segue. Que o amado Jesus vos fortaleça. E nós, do lado de cá, estaremos vibrando para que todos sejam brindados essa noite com o amor divino, com a misericórdia. Eia, avantes, amigos, irmãos, filhos e filhas, tudo há de passar. Estamos unidos, reunidos, sob o estandarte da bandeira que hasteia Deus, Cristo e caridade. Muita paz, muita paz, muita dedicação, muita fidelidade ao Senhor Jesus, do mínimo e paternal de sempre, Bezerra. Assim seja. Graças a Deus. Michele. Ah, tá. Olha, a gente vai entregar um mimozinho, a gente ia entregar no final, mas a Marlene pediu para entregar agora. Peraí. Ah, esse é o mimo, é outro mimo. Gente, olha, hoje é dia de mimos. Como é que vai ser? Sorteio? Ah, tá. Cadê o caderno? Rosália, tem de 1 a quanto aí? Retira o som. Gente, cadê a vibração positiva para ganhar um livro? Vibração positiva. Vamos ver quem vai ganhar. Vibrando, vibrando. Vamos lá. Quantos números tem aí? Tá. Quem não assinou, aproveitem. Que... Sabe como é que é? Ó, a Mary tá aqui na vibração profunda. O negócio tá... Oi. Ah, eu tenho que sair aqui. Tá bom. Então tá. Já todo mundo assinou? Não, eu não quero nem ver para não me comprometer. Só me fala o número aí. Tem de 1 a quanto? Ah, entendi. Já? Ah, tá. Entendi. Oi. Quantas pessoas... Vai, de 1 a quanto aí? Tá, 1 a 50. Nandinha, escolhe um número. De 1 a 50. 49? Quem é o 49? E a Dudinha. Ó, pronto. A conquista da felicidade. Pronto. Mais outro. Andréia, escolhe um número. Sem ser o 49, tá? 25. Ih, gente, foi emoção, é assim mesmo. Quem? É a Iane, aqui, ó. Vem aqui, sortuda, ó. Espíritos, a cura pelo entendimento por espíritos diversos. Marise Seban. Vibrou legal, hein? E parabéns. Vamos lá. Júlio, escolhe um número. 30.
Monique Teixeira Oliveira. Quem é? Aí, Monique, vibrou legal, hein? Nunca morremos. Parabéns. Vai lá, deixa eu ver. Brando, escolhe um número. Sem ser o teu, tá, Brando? 10. Tu sabe teu número, né, danada? 10. Quem? José de... seu Juca. Ô, seu Juca! Seu Juca, o senhor é meio antiguinho no negócio? Escolhe qual dos dois o senhor quer. Fala meu nome errado, né? É seu Juca. Seu Juca. Tem que falar o nome dele. Tem alguém pela primeira vez? Tem alguém pela primeira vez? Me desculpe, mas como nós temos, eu gostaria de... E aí, palmas pro seu Juca. Muito bem intuído, isso aí. Seja bem-vindo, tá? É sua primeira vez também? Então o livro é dele, tá, gente? E da senhora a gente vai ficar te devendo um. Mas a gente vai falar com a direção. A direção ali, a direção vai liberar. Direção... Agora a gente vai entregar a lembrancinha para vocês, tá? As crianças. Oi. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, mas não levanta não, tá? Vem. Cadê Maria Lúcia? Depois vocês vão fugir de mim, né? Gente, muito obrigada pela presença de vocês. É um mimo que vocês vão receber, tá? Hoje é dia de festa, é uma alegria a gente retomar assim, né? Partir para esses abraços, esse carinho. Sintam-se todos abraçados e agora a gente vai lá para o salão, lá de baixo. Degustar, é um mimo também, é uma coisa bem simples, mas dada de bom carinho para vocês, tá bom? Para que essa comemoração ela fique presente, que o estudo foi excelente, a presença de vocês também, e o comunicado que veio também, a gente fica muito feliz. E muito obrigado, gente. Uma boa noite para todos nós. Não encerrou, porque tem lá embaixo, hein? Tá? Então, que a paz de Jesus nos envolva e até a próxima. Ó, bolo? Agora é bolo. É cantar parabéns. Perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda. Enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria. Parece coisa tão singela,
Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo a alegria parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas.